Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal, enquanto eu sigo nesse inferno aqui sem conseguir resolver a minha vida e torcendo para alguma coisa acontecer para me livrar desse absurdo e eu conseguir seguir o meu caminho aí. Enfim, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o sonho americano, né? Baseado aí, esse vídeo, né, tá baseado numa fala do Michael Sandel, tá aqui, enfim, foi compartilhada no Instagram nos últimos dias. E aí é uma entrevista que ele concedeu lá pro Roda Viva quando ele veio aqui no Brasil, né, no ano passado. E aí ele fez um depoimento, uma parte da fala dele comenta essa questão do sonho americano. Então ele fala umas coisas muito interessantes do American Dream, né, que ficou conhecido aí no século XX e até hoje, né, como uma espécie de modelo ideal de sociedade e tudo mais. Então a questão do vídeo de hoje é essa, né, baseado nessa fala do Michael Sandel, é pensar se essa ideia do sonho americano continua valendo, continua se sustentando, né, e tudo mais. Tá? Vamos falar um pouquinho sobre isso aí, sobre tudo isso, né, no vídeo de hoje, tá? Antes, deixo com vocês aqui mais uma vez a dica do meu novo livro de poemas, tá aqui do outro lado de cá. Quem quiser entrar em contato, o zap tá na descrição do vídeo, tá? E furar esse bloqueio absurdo que eu sigo vivendo aqui, a gente conversa a respeito aí. Também tô já em processo aqui de contato com a editora para publicar o meu primeiro romance, tá? Que provavelmente vai ficar pronto aí em setembro, e aí eu aviso a vocês aqui, beleza? Então, pessoal, antes de passar para a fala do Michael Sandel, rapidamente aqui eu tenho esse livro dele, tá? Que é o que o dinheiro não compra, certo? E tem pelo menos mais uns 2 livros dele aqui que estão na minha lista, né, de próximos aqui para comprar. Um sobre a justiça e um sobre o mérito, a questão do mérito, tá? Então, enfim, a questão do mérito, bem comum e tudo mais. E isso tem a ver bastante com essa questão do sonho americano, né? Enfim, né? Ou talvez seja até a melhor expressão, o sonho estadunidense, né? Que hoje a gente já aprendeu, quando a gente reflete, a gente já aprendeu que parte dessa, enfim, dessa malandragem linguística dos estadunidenses é dizer que a América são eles, né? E aí a gente tem que ficar seguindo tudo que eles dizem porque a gente está aqui na América também. Então a gente tem que, enfim, se colocar diante disso se a gente quer realmente construir uma experiência diferente da que eles fizeram lá. E eu já fiz vídeo aqui, fiz um vídeo, né, falando sobre o porquê que não tem como reproduzir o que os Estados Unidos são, né, não tem condição de fazer aquilo e não é nem recomendável, né, por uma série de motivos, para além também de vários vídeos aqui que eu já falei, que eu já fiz, né, falando sobre as experiências europeias, sobre a China, enfim, uma série de alternativas aí que existem no mundo para a gente colher exemplos, né, e construir o nosso sonho, né. Então, enfim, vamos falar um pouquinho, eu vou ler para vocês o trecho rápido do Michael Sandel, tá, para a gente refletir, tá. E aí a gente vai falar sobre o American Dream e sobre o American Way of Life também, né, que é enfim, aquela questão do estilo de vida americano e tal. Bom, vamos lá. O Michael Sandel, no Roda Viva, ele diz o seguinte, tá? Em relação a essa questão do sonho americano. O problema é que esse sonho americano, o mito americano, segundo alguns, da mobilidade para cima, já não descreve exatamente a realidade nos Estados Unidos. As sociedades mais iguais da Europa, na verdade, têm mais mobilidade do que nós. Ele afirma isso. A OCDE... Agora, olha só esse dado aqui que ele passou na entrevista, hein? A OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, fez um estudo sobre a probabilidade de uma criança nascida numa família de baixa renda ascender não ao topo, mas à camada mediana da sua sociedade, né? Que é, na verdade, uma forma muito interessante de refletir essas disparidades entre os países, né? Porque parte da ideologia, da mitologia dos Estados Unidos é que todo mundo pode ser um bilionário, todo mundo pode ser um milionário, é só querer, né? E isso não é verdade nem de longe, né? Muito pelo contrário, quanto mais vão surgindo esses bilionários, mais gente vai nascendo e eles vão concentrando a renda nas mãos deles. Para além disso, então, o ideal é fazer o que eles fizeram aqui, quer dizer, uma avaliação pensando na renda média da sociedade, né? De cada sociedade.
E aí, quantas gerações uma criança que nasce pobre vai ter que, enfim, galgar, né, para poder aquela família chegar numa... ou aquela pessoa, né? Aqui a frase é a seguinte, ó. A probabilidade de uma criança nascida numa família de baixa renda ascender não ao topo, mas à camada mediana da sua sociedade. Na Dinamarca, com a mobilidade atual, quantas gerações isso levaria? Na Dinamarca levaria só 2 gerações. Lembrem aqui, eu fiz um vídeo recentemente falando sobre aquele vômito do Bolsonaro, dizendo que, né, o cara da Suécia vai vir para esse lixo aqui, né? E a Suécia do lado da Dinamarca é mais ou menos o mesmo padrão, né? E, enfim, agora por que a gente, nessa perspectiva, a gente continua um lixo? Por culpa dos Bolsonaros da vida, né? Que ficam aí vomitando ódio contra o próprio país e fingindo que são patriotas. Enfim, então na Dinamarca essa criança demoraria 2 gerações. 2. Se ela nasce pobre, ela demoraria 2 gerações para poder chegar na faixa média de renda da sociedade. Que no caso da Dinamarca é uma faixa muito mais alta que a nossa. Certo? Nos Estados Unidos, ele pondera aqui, e ele é dos Estados Unidos, tá? Só para registrar, isso já levaria em média 5 gerações. O que demonstra que existem diferenças aí importantes, né, entre os Estados Unidos e a Dinamarca, por exemplo. Agora, muita gente também pondera, não, porque os Estados Unidos são, né, um país muito grande, um país, enfim, né, gigante e tal. E esse tipo de realidade é uma lógica de países muito grandes. Não é bem assim. A China está mostrando agora que não é bem assim, né? Inclusive, quando a gente compara a China com a Índia, dá para perceber isso mais ainda, né? E existem países grandes que resolvem esses problemas. A Alemanha é um exemplo, né? Não é um país grande do ponto de vista do tamanho do país, mas tem muita gente, né? Uma população de quase 100 milhões de pessoas e, né, enfim, a renda média da população e o nível de pobreza é muito menor do que nos Estados Unidos. Tá? O nível de concentração de renda também, etc. e tal, né? Que isso aí também é importante. Bom, então nos Estados Unidos, 5 gerações que a criança pobre demoraria para chegar na renda média, na faixa média de renda da população. E no Brasil? No Brasil, sabe qual é o número? Ele diz 9 gerações. 9 gerações com a realidade que a gente tem hoje, tá? E aí ele deu essa entrevista ano passado, quer dizer, depois de 7 anos de direita, a gente caiu em quase todos esses índices, né? Porque a desigualdade aumentou, o salário mínimo foi congelado, a renda das pessoas caiu, o desemprego aumentou, o custo de vida aumentou, que tudo isso vai jogando o Brasil, vai puxando o Brasil para baixo, né? Enfim, e aí ele fala uma frase aqui muito interessante que diz o seguinte: disso eu concluo que o sonho americano está vivo, passa bem e mora em Copenhague, quer dizer, que é a capital da Dinamarca, né? Sensacional essa sacada dele, porque aí ele finaliza dizendo: o que isso sugere é que a mobilidade individual para cima, embora desejável, não é uma solução suficiente para a desigualdade, ou seja, né, essa coisa de que a referência são os bilionários, né, como vários aí desses bilionários e milionários ficam vomitando isso, né? Precisamos lidar com a desigualdade estrutural e não só dizer às pessoas: esforce-se, arranje um diploma e você subirá. Isso não se encaixa nos fatos. Só para finalizar aqui, né, a fala dele, tá, e a gente passar para a questão do sonho americano e tudo mais, o que é isso, né? Um comentáriozinho rápido que ele fala sobre a questão da mobilidade, né? Mobilidade individual, e ele faz uma comparação dizendo que a mobilidade é muito maior na Europa. Lembremos aqui que na época que o MPL, que foi o movimento do passe livre, foi para as ruas reclamar né, enfim, do preço das passagens e sugerir o passe livre, que é o quê? Transporte público gratuito de qualidade para todo mundo, ou seja, mobilidade estrutural, né? Enfim, a direita foi toda contra, deslocou, é a PEC 37, o que interessa é e o Jabor, né, debochando na época, dizendo: isso aí é uma caricatura da caricatura de uma esquerda da década de 50, pessoas que estavam ali, na verdade, exigindo coisas que a direita brasileira não deixa o Brasil galgar, porque essa direita, sim, é uma direita com a cabeça lá na década de 30, de 20, né?
e conquistas essas, por exemplo, o passe livre, que você vê nos países, na Dinamarca da vida, na Suécia da vida, na Finlândia da vida, quando não é o transporte totalmente gratuito e público, bancado pelos impostos, são tickets ali de mobilidade, né, que são comprados com um salário médio que é 7, 8 vezes maior que o do Brasil. Então, enfim, né? Então, dito isso, pessoal, vamos falar rapidamente aqui duas coisas. Primeiro é o seguinte, tá? O Green Day acabou de publicar, de gravar e de lançar o último álbum deles, tá? É um álbum chamado Savior, e uma das músicas do Green Day, desse último álbum agora, se chama The American Dream is Killing Me, né? Que é o sonho americano está me matando. E aí a letra, eu li a letra, né? Não escutei a música ainda, mas li a letra, e é um pouco isso aí que o Michael Sandel está falando, com diferenças ali, né? Pontuais, mas ele diz que, enfim, o sonho americano está me matando, quando é tudo papo furado, mande um sinal de socorro, está ficando sério, gente nas ruas, desempregada e caduca, né? Você nunca aprendeu a ler o bilhete de resgate, não queremos massas aglomeradas, TikTok, impostos, não queremos sob o viaduto, dormindo em cacos de vidro, né? Estamos bem, não estamos bem, largados na selva e etc e tal. Então, quer dizer, isso que o Michael Sandel está ponderando aí não é algo que é um discurso isolado, né? Enfim, nitidamente tem mais gente pensando sobre isso aí, tá? E deixa eu passar aqui para o próximo link aqui para a gente continuar. Então é o seguinte, né? Voltando aqui, essa fala do Michael Sandel não é isolada, quer dizer, né? O Green Day também está verbalizando isso, e outras figuras aí também dos Estados Unidos têm ponderado essas coisas, inclusive no que diz respeito ao apoio do Biden ao Netanyahu, né? E uma série de outras coisas aí. Enfim, agora, essa ideia, então, o que é o sonho americano, né? O Cioran fala aqui no História e Utopia, já falei para vocês, né? Aquela velha frase aqui, que eu cito várias vezes, que está na página 90, né? Deixa eu abrir aqui. Ele diz o seguinte aqui, né? Só agimos sob a fascinação do impossível. Isto significa que uma sociedade incapaz de gerar uma utopia e de consagrar-se a ela está ameaçada de esclerose e de ruína. E essa é a utopia dos Estados Unidos, a utopia do American Dream, do sonho americano, tá? A questão é, que sonho é esse, né? O Ailton Krenak tem uma frase legal pra caramba aqui, tá? Nesse livro dele, A Vida Não é Útil, que ele diz o seguinte aqui, né? Que sonhar é uma prática que pode ser entendida como um regime cultural em que, de manhã cedo, as pessoas contam o sonho que tiveram. Não como uma atividade pública, mas de caráter íntimo. Você não conta seu sonho em uma praça, mas para as pessoas com quem tem uma relação, o que sugere também que o sonho é um lugar de veiculação de afetos. Afeto no vasto sentido da palavra. E aí ele continua, né? Enfim, ele está falando de uma questão muito interessante aqui, porque é isso, né? As nossas intimidades a gente conta para quem a gente confia, né? Esse é um grande ponto. Agora, existem os sonhos coletivos, que são esses que o Cioran está referindo ali, que são as utopias, né? As utopias de sociedade, as utopias de grupos humanos, etc. e tal. E os estados-nação também se formaram e se sustentam até hoje a partir das suas utopias, das suas, enfim, né? Das suas... dos seus projetos ali de grupo e tudo mais, tá? E no caso dos Estados Unidos não é diferente. Parêntese aqui, só para ficar registrado que eu não estou aqui fazendo, né, colocando os Estados Unidos num balaio de negatividade total, não é o caso, tá? Os Estados Unidos tem muita coisa bacana, literatura de extrema qualidade, tá aqui, ó, Edgar Allan Poe, tá? Rapidamente aqui, ó. O Henry James, que tem esse livro aqui, A Volta do Parafuso, que é sensacional esse romance. O Henry James nasceu nos Estados Unidos e aos 32 anos foi para Paris, depois foi para a Inglaterra, mas enfim, escritor dos Estados Unidos, tá? Tá aqui, ó, né, o Allen Ginsberg, né, poeta lá da geração beatnik, certo?
Que mais? Mark Twain, também um dos maiores escritores aí dos Estados Unidos, está aqui, ó, né? Um Assassinato, um Mistério e um Casamento, que é uma novela dele aqui, certo? Que mais? O Ernest Hemingway, né? Grande escritor também aí, Paris é uma Festa. E aí tem a poesia da galera da contracultura, tá aqui o Lawrence Ferlinghetti, Poesia como Arte Insurgente, tá? E o Hakim Bey, né, que eu cito várias vezes aqui também, tá? Terrorismo Poético e Outros Crimes Exemplares. Além disso, existe a música também, né? E o Caetano Veloso fala muito também aqui no Verdade Tropical sobre isso, e sobre o cinema, sobre a música, sobre Elvis Presley, sobre Marilyn Monroe, sobre tudo aquilo que os Estados Unidos produziu, o jazz e o rock and roll e tudo mais, né? Então, enfim, não é aqui colocar os Estados Unidos num balaio de negatividade. Agora, ao mesmo tempo em que a gente absorve o que tem de bom, a gente reflete o que tem de ruim, né? E uma das formas de refletir o que a sociedade dos Estados Unidos tem de ruim, de problemático, é observando os pensadores, aspas, né, contraculturais dos Estados Unidos, ou seja, aquela galera que é de lá, que produz filosofia e tudo mais, e de uma maneira crítica ao que eles fazem lá. Exemplos, tá? Um dos exemplos é o Michael Moore, né, que é um cineasta que produz vários documentários criticando, né, o modelo lá de sociedade dos Estados Unidos. Outro aqui é o Chomsky, né, tá aqui, ó, né, esse livrinho aqui do Chomsky, O que o Tio Sam Realmente Quer, que é um livrinho também que reflete essas coisas aí, tá? E o 11 de setembro, que ele fala também dos crimes de Estado lá dos Estados Unidos, os excessos, né, do exército dos Estados Unidos. O Lucro ou as Pessoas, está aqui, né? Neoliberalismo e Ordem Global, que também é um livro dele sobre isso, tá? E aí, para finalizar, pessoal, cito também o Marshall Berman, que é um filósofo de lá também, está aqui, ó, Tudo que é Sólido Desmancha no Ar, que é um livro dos mais conhecidos aí, né? O Marshall Berman é filósofo marxista, né? Faleceu já, mas enfim, né? Dos Estados Unidos. E não poderia deixar de citar o Carl Sagan aqui também, tá? Que é uma das minhas referências aqui mais importantes, que é um grande cientista. Então, assim, não é dizer que eles, né, que eles são um balaio de negatividade. Porém, como eles são, né, a potência bélica do mundo de hoje, e ao mesmo tempo não dá para olhar para essa proposta do sonho americano sem comparar isso com outras experiências e com o que acontece lá nos Estados Unidos. E a gente hoje, através da internet, pode ver isso, pode ter acesso a isso com muito mais rapidez e facilidade. Então, enfim, quando a gente faz esse cotejo, a gente percebe exatamente isso que o Michael Sandel está denunciando ali, né? Então vamos ver aqui, ó. O sonho americano é um ethos nacional dos Estados Unidos, uma variedade de ideais de liberdade que inclui a chance para o sucesso e prosperidade, maior mobilidade social para as famílias e crianças, alcançada através de trabalho duro em uma sociedade sem obstáculos, né? Quer dizer, a base ali da cabecinha deles é essa, ó. A pessoa alcança a mobilidade se ela trabalhar duro, né? Se não trabalhar duro, você não chega. Se trabalhar duro, você chega, né? E a gente vê que está longe de ser assim, certo? Por uma série de motivos que vamos tentar aqui também desenhar ainda hoje. E aí eles continuam dizendo que explicam, né, que olha a definição, né, que essa expressão sonho americano surgiu com um escritor chamado James Truslow Adams, em 1931. E aí ele diz o seguinte aqui no trecho: a vida deveria ser melhor e mais rica e mais completa para todos, com oportunidades para todos, baseadas em suas habilidades ou conquistas, independente de sua classe social ou circunstâncias do nascimento. Isso seria o sonho americano, né? Original, digamos, né? E aí, quer dizer, vamos ler a frase, né? A vida deveria ser melhor e mais rica e mais completa para todos, com oportunidades para todos, baseadas em suas habilidades ou conquistas, independente de sua classe social ou circunstâncias do nascimento. O mercado, nitidamente, hoje isso é evidente, não resolve isso. Ele não gera oportunidade para todos, baseados em suas habilidades e independente de sua classe social. Quem gera isso é a escola pública de qualidade.
A escola pública gratuita e de qualidade, se ela for gratuita e de qualidade para todo mundo, como é na Finlândia, como é na Dinamarca, como é, enfim, né, na França, etc. e tal, você aí tem você diminui, né, o tempo que a pessoa que está ali na pobreza vai chegar para poder galgar, enfim, vai levar, né, para poder galgar para faixas ali de renda e de dignidade maiores, né? O mercado não tem vocação para fazer isso e essa figurinha lá de São Paulo, agora o Tarcísio, está leiloando as escolas públicas, né? Vai aumentar a desigualdade, vai aumentar ali vai diminuir as oportunidades dos mais pobres, mas ele está cagando para isso. Ele é um bolsominion, né? Simples assim. Então, e aí explica aqui mais um pouco, né, e tudo mais. E aí vamos falar também de uma outra ideia aqui, que é parceira dessa ideia de American Dream, que é o American Way of Life, né, que seria o jeito ou o estilo americano ou estadunidense, né? O American Way of Life é a expressão aplicada a um estilo de vida que funcionaria como referência de autoimagem para a maioria dos habitantes dos Estados Unidos da América. Nem todos, né? O Michael Sandel não pensa assim, o Michael Moore também não, enfim, né? Uma galera grande aí não pensa assim. O Chomsky também não. Bom, seria uma modalidade, comportamento dominante, expressão do ethos nacionalista, portanto da utopia, né, que sustenta ali aquele lugar, desenvolvida a partir do século XVIII, cuja base é a crença nos direitos à vida, à liberdade e à busca da felicidade, como direitos inalienáveis de todos os americanos nos termos da Declaração de Independência. E aí eles afirmam que pode-se relacionar o American Way of Life com o American Dream. Só que eles fazem um porém, né? Durante a Guerra Fria, a expressão passou a ser muito utilizada pela mídia para mostrar as diferenças da qualidade de vida entre as populações dos blocos capitalista e socialista. Então, naquele momento da Guerra Fria, enquanto a Europa Ocidental fazia aos pouquinhos ali mesclas, talvez ali em alguma medida irrefletidas, né? Mas mesclas entre o capitalismo e o comunismo, a União Soviética, né, forçava a barra para um comunismo mais pesado e os Estados Unidos forçava a barra para um capitalismo mais pesado, né? Na verdade, a Europa Ocidental estava caminhando mais rápido do que esses dois lugares para esse tipo de lógica aqui de mobilidade, oportunidade e etc e tal, dignidade e tudo mais, tá? Nos dias atuais, aí mudou, né? Ele vai falando aqui que a coisa já está muito conectada com a ideia de mercado e tudo mais. E, enfim, o que mais aqui? É isso, né? A diferença dos Estados Unidos para a União Soviética. E cadê aqui para finalizar? E aí eles citam aqui um cara chamado Will Herber, em um livro de 1955, que fala, que define o American Way of Life como uma mescla, um composto, né, de democracia e livre iniciativa, que seria a religião comum dos Estados Unidos. Quer dizer, então a livre iniciativa, existe isso? Ou seja, algo como um mercado, livre mercado, sem Estado, sem a interferência do Estado, sem, enfim, né, sem a conexão ali entre os Estados. Isso não existe, né? Isso simplesmente não existe. Mas isso ficou sendo vendido ali e tudo mais, eles vão falando aqui e tal, para finalizar dizendo que, né, hoje em dia isso não se sustenta mais. Tá? Também estão aqui ponderando aí, né, enfim, os... E aí tem um último link aqui que eu vou ler para vocês, para poder a gente passar para alguns livros rápidos aqui, para poder finalizar a reflexão. Por que a ideia de sonho americano não existe mais? Né? É um site chamado Mega Curioso, depois eu vou deixar para vocês aí. Tá? A Declaração de Independência dos Estados Unidos proclama que todos os homens são criados iguais, com direito à vida, liberdade e busca da felicidade. Isso não é fato, né? Não dá para dizer que um americano que nasce lá numa favela, do Bronx, enfim, é criado igual ao sujeito que mora numa mansão em Miami. Não dá para dizer isso, né? Então, enfim, e aí ele fala do tal do James Truslow Adams e finaliza criticando aqui o sonho americano, tá? E o American Way of Life. E aí, pessoal, vamos falar rapidamente aqui de 2 livros para a gente ponderar isso aí.
Esse livro aqui, chamado As Origens da Virtude, é um livro do Matt Ridley, que é um livro de um biólogo que defende que o comércio nasceu antes da política, né? Para além de sustentar que isso é uma lógica que, enfim, se conecta até com a nossa evolução biológica, né? Tem aquela ideia do gene egoísta, né, e tal, que é o livro do Richard Dawkins, e aí ele fala aqui na página 228 o seguinte: se o comércio é anterior à lei, então todo um castelo de cartas filosóficas desaba. Jeremy Bentham disse: antes da lei não havia propriedade, acabem com a lei e a propriedade desaparece. Mesmo o mais raivoso defensor do livre comércio costuma sustentar que o governo deve ter um papel, obrigando comerciantes a cumprir contratos numa economia industrial. Sem o recurso da lei e a proteção do governo, o comércio é frágil e desaparecerá. Aí ele diz: entretanto, isso é ir de trás para frente. Ou seja, né, a tese dele, e aí depois ele argumenta, né, que governo, lei, justiça e política não só se desenvolveram mais recentemente do que o comércio, como aparecem onde o comércio abre caminho. Isso é um falsete inacreditável, né? Por vários motivos. Primeiro, quando ele diz que isso é ir de trás para frente, ora, né, a gente normalmente avalia, né, a evolução das coisas de trás para frente, né? Enfim, né? E outra tese dele é de que a política aparece depois, né, do comércio, baseado em nada, né? Porque, enfim, o capitalismo, isso que a gente entende hoje como capitalismo e a Revolução Industrial, etc. e tal, nascem mais ou menos ali no mesmo período histórico que os estados nacionais vão se constituindo, e tudo isso vai nascendo junto, né? Como é que acontecia o comércio na Idade Média e antes mesmo, né? Tudo isso era mesclado com toda a ideologia que tinha naquela época, religião, enfim, etc. e tal. Agora, o Estado, ele nasce para poder estabelecer um parâmetro que quando não existe, a gente olha hoje para o mundo e vê isso, quando não existe esse parâmetro, Bolsonaro recentemente aprovou aqui no Brasil, né, agrotóxicos que são proibidos na Europa. Proibidos por quem? Pelo Estado, pelo debate público, pela percepção, pela pesquisa, pelo entendimento ali das consequências, que o tal mercado não está nem aí para isso, eles vão destruindo tudo, né? Aliás, o que aconteceu lá em Mariana e Brumadinho, e o que aconteceu no Rio Grande do Sul agora, e o que aconteceu, enfim, vários outros exemplos aqui, lá na Amazônia, com os Yanomamis, tudo isso é exemplo disso, né? Enfim, e aí tem uma visão oposta, certo? Que é a visão do Ha Jong-chang, tá aqui, né? Que é esse filósofo sul-coreano. Então vamos finalizar o vídeo falando isso aqui, não vai dar tempo de falar o resto que eu queria, mas para a gente finalizar a reflexão sobre esse tal sonho americano e comentar, né? Deixar esse comentário do Ha Jong-chang como comentário à fala do Michael Sandel, tá? Ele diz aqui o seguinte, na página 100, justamente na página 100, quando aqui na segunda página do capítulo, as políticas de livre mercado raramente fazem os países pobres ficarem ricos, tá? E ele faz um comentário que tem tudo a ver, ele diz: ao contrário do que comumente se acredita, o desempenho dos países em desenvolvimento no período em que o Estado dominou o desenvolvimento foi superior ao que eles alcançaram durante o período subsequente de reforma voltada para o mercado. Houve alguns fracassos grandiosos da intervenção estatal, mas quase todos esses países cresceram muito mais rápido, com uma distribuição de renda mais equitativa e com um número bem menor de crises financeiras durante os maus dias do passado, entre aspas, né, do que o fizeram no período das reformas voltadas para o mercado. Além disso, também não é verdade que quase todos os países ricos tenham ficado ricos por meio de políticas de livre mercado. A verdade é mais ou menos o oposto. Com apenas algumas exceções, todos os países ricos de hoje, entre eles a Grã-Bretanha e os Estados Unidos, os supostos lares do livre mercado e de livre mercado, ficaram ricos por meio da combinação do protecionismo, subsídios e outras políticas que hoje eles aconselham os países em desenvolvimento a não adotar. Por exemplo, nós aqui no Brasil. As políticas de livre mercado tornaram poucos países ricos até agora e poucos ficarão ricos por causa dela no futuro. Isso é exatamente aquilo que o Chomsky denuncia também, quando ele fala do Reagan e tudo mais, e a gente está vendo isso lá nos Estados Unidos agora. Eles estão banindo o TikTok, né? Estão aumentando o protecionismo para controlar o crescimento da China,
Enfim, né, essa ideia de que o livre mercado resolve tudo é uma balela e nem os Estados Unidos acreditam nisso, né? Enfim, então a fala do Michael Sandel tem tudo a ver, é uma fala coerente, né? E a gente tem que ir refletindo isso para construirmos o nosso sonho com o que eles têm de bom e eliminando o que eles têm de ruim. Beleza, pessoal? Então a gente vai se falando aí, a gente se fala no próximo vídeo do canal. Grande abraço aí, tamo junto, fui.